Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleder, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aí, clica no sininho, deixa seu like também, o seu comentário. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da notícia, né? O Centrão não quer ser chamado de Centrão. E me parece que quem tomou essa iniciativa na Câmara dos Deputados de não se referir ao Centrão dessa forma Centrão, e ele justificou até de forma, porque essa denominação Centrão estaria sendo tratada de forma pejorativa pela população, me parece que essas pessoas erraram um pouquinho no cálculo, porque olhando aqui as redes sociais, vão arrumar um apelido bem mais pejorativo e bem pior do que Centrão. Olha, essa questão essa determinação da Câmara dos Deputados ali, da comunicação da Câmara dos Deputados, de não se falar mais nesse nome, Centrão, na minha opinião, ele decorre de duas questões. Primeiro, as manifestações do dia 26, que foram extremamente relevantes, e de lá para cá nós já vimos diversas atitudes sendo adotadas como reflexo dessas manifestações, e também de como o Centrão está sendo tratado nas redes sociais, que, como bem disse a comunicação da Câmara dos Deputados, de forma extremamente pejorativa. Ora, na minha humilde opinião, eu acho que esse grupo que compõe o Centrão, ele deveria mudar a forma com que está fazendo política e não parar ou tentar se desvincular desse Centrão, né? Agora estão querendo se desvincular do Centrão. Eu acho que se esse grupo político resolvesse trabalhar em prol das reformas que o Brasil precisa e de reformas rápidas que o Brasil precisa, parar de tentar mostrar para o governo Bolsonaro que quem manda é o Centrão e não o governo Bolsonaro, parar de impor derrotas ao governo pelo simples fato de tentar mostrar poder, eu acho que se esse grupo político parar de fazer isso, eles têm uma grande chance de ser rotulado de forma diferente da que está sendo rotulado hoje. Para vocês verem que o Democratas hoje, reelegendo o seu presidente, o ACM Neto, a maioria dos discursos na convenção dos Democratas foi no sentido de se desvincular do Centrão. Isso por quê? Justamente porque as redes sociais tratam o Centrão de forma extremamente pejorativa. Prova de que as redes sociais têm muita força, que podem realmente fazer a diferença para o bem do país. Precisamos estar atento a esse tipo de informação. Outra questão aqui, as manifestações desse dia. Bom, as manifestações desse dia me mostraram que as manifestações do dia 26 realmente foram grandes, muito grandes, porque no dia 26 você se lembra que as manifestações foram espontâneas, as pessoas foram às ruas de forma voluntária. E as manifestações desse dia 30 foram convocadas, e você pode olhar todas as fotos, as imagens dessas manifestações, foram convocadas por centrais sindicais como a CUT, por MST, por UNE, partidos políticos, por federações de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores na área da educação. Me parece que também aí direção de vários colégios públicos aí, algumas faculdades também se envolveram diretamente nessa manifestação. Ou seja, entidades que já são acostumadas a fazer diversas manifestações estavam diretamente envolvidos nessa manifestação do dia de hoje, dia 30. Isso prova de que a nossa do dia 26 foi realmente muito maior, porque não teve nenhuma entidade por trás das manifestações do dia 26. E para o pessoal que acha que essa manifestação de hoje foi em prol da educação, as imagens que nós vemos nas redes sociais, no noticiário, provam o contrário. Me parece que essas manifestações foram contra o governo Bolsonaro, contra a pessoa do Bolsonaro e a favor do Lula solto. Me parece que isso é só olhar as notícias aqui, que a gente vai ver aí manifestação pedindo melhora da educação, mas com cartaz de Lula solto. Ora, se as pessoas querem mais dinheiro para a educação, deveriam também, nessa manifestação de hoje, exigir a aprovação da reforma da Previdência e exigir a aprovação de diversas outras reformas, inclusive a do ministro Sérgio Moro, que pune de maneira mais veemente, de maneira mais forte, o crime de corrupção. E é importante que o crime de corrupção seja exemplarmente punido, porque isso vai sobrar mais dinheiro, vamos investir mais em educação. Então, pela lógica, deveríamos pedir a aprovação da Previdência e também
do pacote de crime do Sérgio Moro. Mas não foi isso que nós estamos vendo aí, que nós vimos aí nas manifestações. Inclusive, em Brasília, colocaram lá um boneco simbolizando Bolsonaro, colocaram fogo nele e começaram a cantar: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no..." Você sabe onde. Eu lembrei de algumas manifestações de radicais islâmicos no Oriente Médio que queimam bandeira dos Estados Unidos, queimam bandeira de Israel, queimam bonecos representando o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel. Pareceu exatamente a mesma coisa. Aquelas pessoas extremamente ensandecidas, fora de controle, radicais islâmicos lá queimando aquelas bandeiras, queimando aquela simbologia. Me pareceu a mesma coisa. Quando eu vi aquela imagem lá em Brasília, eu vi a mesma coisa, eu me lembrei da mesma coisa que eu já vi nessas outras manifestações radicais no Oriente Médio. Bom, pessoal, era o que eu tinha para hoje. Abraço a todos, fé na missão.